Fala, galerinha linda do meu coração, tudo bom com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. E a gente já tá indo para a nossa terceira aula dos esportes de campo e taco. Hoje nós vamos estar falando sobre o softball. Então a gente vai estar falando sobre um esporte que também é dessa família de campo e taco. Esse esporte, ele é bem parecido com um outro que a gente viu, alguém lembra? Ah, boa. Isso aí. Ele é muito parecido com o beisebol. Diferente do que a gente viu semana passada, que era o cricket, esse daí é muito parecido com o beisebol. Muito mesmo. Mas a gente vai começar, como a gente sempre começa, contando a historinha do esporte. Oh, não tem como, né? Eu não tenho como começar minha aula sem contar a historinha desse esporte. E a historinha do softball é uma historinha bem diferente das outras, porque lembra que a gente viu a história do beisebol? Na história do beisebol, a gente viu aquela briga toda que aconteceu entre aqueles três caras para saber quem realmente tinha criado o beisebol. Na história do cricket, a gente viu que o cricket foi criado em três países. Em três países diferentes se jogavam o cricket. E foi através de um príncipe que viu o esporte sendo jogado que esse esporte começou a ir para frente e passando de geração em geração até chegar ao que a gente viu do cricket. O softball, ele é uma versão mais leve do beisebol. Tio, como assim uma versão mais leve do beisebol? Ele é uma versão um pouco mais leve do beisebol. As regras dele são um pouquinho melhores que a do beisebol. São um pouquinho mais fáceis de entender do que a do beisebol. E tem algumas coisas no softball que é mais fáceis de se jogar ou mais fáceis de se ver do que no beisebol. E vocês vão ver daqui a pouco. Agora, esse esporte, ele foi criado em 1887. Nossa! Quanto tempo! Nós estamos em 2020. Ele foi criado em 1887. Ó, 1897, 1997, nossa, ele tem muitos anos de criação. Muitos anos. Ele é velho, muito velhinho esse esporte. E ele foi criado por um americano chamado George Hancock. Ó o nome do cara. Sabia que tem até um filme com o nome desse cara? Tem um filme chamado Hancock. Então, lembra sempre, o nome desse cara ele é George Hancock. E esse cara criou o softball em 1887. Com o intuito, olha qual foi o intuito do cara. Ele criou esse jogo do softball porque não tinha como jogar o beisebol em lugares cobertos. E lá estava um problema. Lá tinha um probleminha. Não estava podendo jogar o beisebol no lugar, não estava podendo jogar nenhum esporte em área livre. Porque lá nos Estados Unidos a gente sabe que no inverno é muito frio. E ele criou esse jogo, esse softball, para ser jogado dentro de ginásios cobertos. Ó, ele foi esperto. Porque ele pegou muita coisa do beisebol e jogou para dentro de um lugar coberto, onde todo mundo poderia jogar. E aí ele criou o softball. Não poderia dar o nome de beisebol, porque já existia. Então ele botou o nome de softball por esse motivo. E olha como é que era o jogo em 1887. Em 1887, o jogo era desse jeito. Olha que loucura. Olha como é que era loucura jogar dentro do lugar fechado, gente. Ó, aqui, ó, onde vocês estão vendo, é um teatro fechado, sem as cadeiras, e aqui no meio o jogo rolando. Olha que loucura. Tu imagina como é que os caras corriam ali dentro, batia na bolinha ali dentro. E como eu falei, o softball ele é um esporte muito parecido com o beisebol. E as regras são praticamente as mesmas. A gente vai ver daqui a pouco a diferença, são algumas coisas diferentes nas regras.
as principais diferenças, ó, as principais diferenças entre o softball e o beisebol são a dimensão da bola, que daqui a pouco a gente vai ver, as dimensões do campo, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês, e o tempo do jogo. Ele é do mesmo jeito que o beisebol. Ele não tem um tempo fixo, mas eu vou explicar daqui a pouco qual é a diferença de um para o outro. E além disso, esse cara, quando ele criou esse jogo, lá, quando igual vocês estão vendo aqui nessa foto, ele colocou uma coisa diferente do beisebol. Olha como é que o cara foi esperto. Ele pensou o quê? Opa, o beisebol, a bolinha tem que ser lançada assim. Mas para eu mostrar um jogo diferente para os outros, no meu jogo a bolinha vai ter que ser lançada por baixo. Então eles têm que lançar a bolinha assim. Eles não podem lançar a bolinha igual o beisebol, aqui em cima. Eles têm que lançar a bolinha por baixo. Ah, tio, a bolinha toca no chão? Não. Eles rodam o braço aqui e lançam a bolinha assim. Não pode lançar a bolinha por cima. Aí ele mudou. Ele foi esperto. Lá nessa época. E uma diferença que acontece do softball para o beisebol é isso aqui que vocês vão ver agora, que também faz parte da história do esporte. O softball é um dos únicos esportes desses de campo e quadra, não que o cricket não faça, o beisebol não faça, mas é muito difícil você ver meninas jogando beisebol e as meninas jogando cricket. Agora o softball foi jogado pelas meninas também, naquela época. Em 1887, quando George Hancock criou o jogo. Então, essa é uma pequena historinha do softball, para a gente poder entender como o softball foi criado. Então, resuminho, rápido. Aonde o esporte foi criado? Ah, boa! Lá nos Estados Unidos, isso aí. Em que ano? Boa! 1887. Por quem? Pô, excelente, meu irmão. Ó, George Hancock. Isso aí. Esse é o resuminho da história. Meninas podiam jogar? Sim. E por que ele criou esse jogo? Ah, porque lá tinha um inverno muito rigoroso e ele teve que criar um jogo para ser jogado dentro de ginásios fechados, dentro de lugares cobertos. Ginásios cobertos. Ó, vocês estão perfeitos na história, hein? Então agora eu vou entrar na parte das regras com vocês. Então, ó, a parte das regras é o seguinte. Mas como é que é o arremesso? Do jeito que eu falei com vocês. O arremesso, ele tem que ser feito com o movimento do braço de baixo para cima. Então, ó, o arremesso do beisebol, ele é de cima para baixo. O arremesso do softball, a mão dela subiu, a mão dela vai descer e ela vai lançar a bolinha. Entendeu? Então o movimento é de baixo, ó, o movimento é de baixo para cima. O arremesso do softball. O do beisebol é de cima para baixo. Então lembrem-se sempre. Como que arremessa a bolinha de softball? Isso aí, de baixo para cima. Perfeito. Então, vou passar essa regrinha porque vocês já entenderam e vocês já me responderam perfeitamente. Então vamos lá. Segunda regrinha, que é diferente. O tamanho da bolinha. Lembra que a gente viu na aula de beisebol a bolinha de beisebol? A gente viu a bolinha de beisebol. A bolinha de beisebol, ela é menor do que a bolinha de softball. E tio, então o softball é mais fácil de jogar. Sim, a bolinha é maior. Para bater nela com o taco é melhor. A bolinha de softball, ela mede 30,4 centímetros. Pô, então ela é bem grande. Bem mais fácil da gente acertar. Não imagina? Como é que deve ser bem mais tranquilo de eu acertar uma bolinha de 30,4 centímetros, enquanto a de beisebol é bem menor. O peso delas é muito igual, é muito parecido. Agora, o tamanho é que muda. Essa é maior do que a do beisebol. E a outra coisa que a gente tinha falado que tinha mudança é no tamanho da quadra. Ou no tamanho do campo. O campo de beisebol, ele tem 68,58 centímetros. O campo de softball
ele tem 60,96 centímetros. Então o campo de softball é menor. Ele é 8 centímetros, 8 não, 7 centímetros e um pouquinho menor do que o campo do beisebol. Essa é uma das diferenças que fazem parte da regra. A outra parte da regra, que é diferente do beisebol, é que vocês lembram quantas rodadas que a gente tinha no beisebol? Quantas rodadas tinham que ser feitas no beisebol? Pô, vocês estão perfeitos na parada, hein? Caramba, é isso mesmo. 9 rodadas. O beisebol não tem tempo de jogo. O beisebol, para o jogo acabar, ele não tem tempo. Ele tem que ser jogado 9 rodadas. Se ficar empatado, continua sendo feito mais uma rodada até que alguma equipe saia vencedora. No softball é igual. A diferença é que, como vocês falaram, no beisebol são 9 rodadas. Perfeito. No softball, diminui em 2. Então no softball são 7 rodadas. Se eu tenho 7 rodadas no softball, se empatar, vai se continuar igual no beisebol. Então o jogo é um pouco menor. Isso aí. Ele é um pouco menor do que o beisebol. Mas não deixa de ser um jogo muito competitivo e muito corrido. Ah, uma outra coisinha que tem diferença. A corredora do softball é diferente do beisebol na hora de correr. Por quê? No beisebol, antes da pessoa que está lá arremessando arremessar a bola para que eu possa rebater, a outra corredora do meu time que estiver lá jogando também pode correr antes um pouquinho, sair andando um pouquinho da base para depois ela correr. No softball não. Enquanto a pessoa que está lá para arremessar a bolinha não arremessa a bolinha, se tiver alguém em alguma base, essa pessoa não pode tirar o pé de cima da base. Então essa é a diferença. No beisebol, a pessoa pode ficar fora da base antes da outra pessoa arremessar a bolinha. No softball não. No softball ela tem que ficar em cima da base. Ela só pode correr quando a outra pessoa arremessou a bola. Ah, e uma outra regrinha do softball, que é diferente do beisebol, vocês vão ver agora. No beisebol, só existe uma base. Uma base que eu digo assim, são 4 bases dentro do campo, nós vimos isso na aula de beisebol, se depois vocês não lembrarem, deem uma olhadinha lá na nossa aula gravada de beisebol, que vocês vão ver isso. Mas só tem uma base branca. São 4 bases brancas pelo campo. No softball, existem 2 bases. Uma branca e uma laranja. Tio, que loucura! Em todas as 4 tem uma branca e uma laranja. Sabe por quê? Olha o pensamento do rapaz que criou o jogo que a gente viu agora há pouco, o George Hancock. Para que não aconteça de uma pessoa de cada equipe se bater, de uma pessoa de cada equipe colidir uma com a outra, ter alguma pancada uma com a outra. Por isso ele criou 2 bases. Então o que acontece? Quem está correndo, igual vocês estão vendo que a menina de branco está correndo, ela só pode pisar em cima da base laranja. A menina que está de vermelho, que é do time adversário, ela tem que pegar a bolinha e pisar na base branca para que essa menina aqui seja eliminada do jogo. Lembra que eu falei com vocês que se alguém estiver correndo de uma base para outra e a pessoa da equipe adversária, o guardião da base da equipe adversária, tiver com o pé na base e a bolinha na mão, ela elimina a pessoa que estava correndo? Da mesma forma no softball. A diferença é que, ao invés dessa menina ter que pisar no branco, ela tem que pisar no laranja. Aqui está correndo. Para que ela não possa ser eliminada. Antes da menina do time adversário pegar a bolinha. Se a menina do time adversário tiver pegado a bolinha e tiver pisado em cima do branco, essa aqui está eliminada. Então essas são as regrinhas básicas de diferença do beisebol para o softball. E quais são os materiais, tio? Os materiais? Simples. Muito simples. Acho que vocês vão lembrar de todos. Ah não, antes dos materiais. E como é que se joga? Como a gente falou,
Só existem duas coisas, as três coisas que existem no beisebol existem no softball. Eu nem coloquei as três aqui, eu só coloquei as duas. Só coloquei duas. Mas as três do beisebol existem no softball. Primeiro, o arremesso, que a gente acabou de falar agora nas regras, que é um pouquinho diferente. O do beisebol ele é o quê? Ah, isso aí, de cima para baixo. Beleza. E o do softball? Perfeito vocês, de baixo para cima. Isso aí. Então, essa é a primeira regrinha. Essa é a primeira regrinha do jogo. O primeiro é o arremesso. O segundo, que não é diferente, é a rebatida. Ó, olha o tamanho da bolinha. Então, para eu rebater é mais fácil. E o terceiro fundamento é o que vocês estão vendo a menina de azul aqui atrás. Ó. Se essa menina errar a bolinha, ela vai fazer o quê? Pô, vocês estão demais hoje, cara. Ela vai receber a bolinha, é isso aí. Então, ó, arremesso, rebatida e recepção. São os três fundamentos do softball. Então, beleza. Então, eu vou passar agora, para a gente fechar, com os materiais. Quais são os materiais do softball? Iguais aos do beisebol. Não tem mudança do softball para o beisebol. O softball, bolinha, lembrando que ela é maior do que a do beisebol. Taco, e é igual ao do beisebol. Ó, igualzinho. E a luva, que também é bem parecida com a do beisebol. Então, galerinha, essa foi a nossa aula do softball, tá? Essa semana eu vou estar dando aula para vocês normais na plataforma, então eu vou estar lá tirando dúvidas dessa matéria e da matéria de cricket, se alguém tiver alguma dúvida. Se não tiver, eu vou estar falando um pouquinho mais sobre o softball. E a gente se vê lá na aula, tá? Ó, beijo para vocês, fiquem com Deus, tô morrendo de saudade e daqui a pouco a gente se vê, tá bom? Ó, tchau!